Você já usa essa estrutura em português. A zero conditional, a zero conditional. A gente já usa em português também. Hoje eu vou te fazer perceber isso e aprender a usar em inglês também. Você sabe que quando tem vários momentos que não é legal a gente ficar traduzindo e relacionando, compatibilizando o português. Mas aí, nesses casos, a gente faz o inverso, né? A gente fala, ó, em português é assim para relacionar. Olha como o português é assim, em inglês é diferente. Hoje, você vai perceber que é igual. O grilo, a viagem, é você se ligar que, às vezes, você pode confundir alguns usos e a gente vai focar exatamente neles, nas situações. Porque você vai perceber que tem as outras conditions, né? As conditionals, né? São quatro. Tem a zero, a first, a second e a third. Teremos um vídeo para cada uma delas. Começamos pela mais tranquila, que é a zero. E cada uma delas, pera, pronto. Cada uma delas tem um uso específico. E esse uso específico acaba que na nossa vida fica atrelado a situações específicas também. Então você vai perceber que em muitos momentos uma frase, duas frases podem estar escritas dessas quatro formas diferentes, das conditionals diferentes. Todas estão certas. Teacher, qual é o uso? Não sei, meu amor. Só você pode saber. Posso te ajudar. Mas só você pode saber, no sentido de só você sabe o que você quer dizer, com que uso, em qual situação, qual é o contexto. Porque quando a gente está aprendendo, a gente vê frases soltas sem contexto algum. E frase solta por frase solta, realmente, frase solta por frase solta, realmente você vai perceber que dá para usar em qualquer estilo de conditional, muitas delas, quase sempre. Então, o que vai depender qual que é a certa é o que você quer falar. Qual é o contexto que você está. E é isso que a gente vai falar sobre a zero condition. A gente vai atrelar a sua forma gramatical ao seu uso situacional. Beleza? Vamos ao quadro branco. E quando a gente fala de conditional zero, e aí quando fala de, aliás, conditionals, né? O que é que são conditionals? Conditionals, plural, duas frases. Uma frase condicionada à outra. É o famoso se, if. Se uma coisa, outra coisa. Se chover, molha. Se molhar, estraga. Pronto. Um exemplo de zero, inclusive. A zero e as conditionals, esses páginas, se tal estrutura, e aí você vai pensar nesse se com um tempo verbal específico para esse verbo que vai acompanhar ele, né? Se chove, presente, se chove, molha, outra frase no presente. Se molha, presente, estraga, presente. Em inglês é igual? Pronto, acabou. Então, quando a gente está falando de frases assim muito simples, de condições muito simples, onde o foco é no fato pelo fato. E esse é o uso. E quais situações da nossa vida estão atreladas ao fato pelo fato? Está impondo seus limites. Se você fala comigo desse jeito, de novo, na nossa relação, se você fala comigo desse jeito de novo, a gente não continua mais junto. Tô falando do fato pelo fato. Que é diferente de eu falar se você fala comigo desse jeito, de novo, a gente não continuará junto. A gente não vai continuar junto. Agora eu já mudei de a gente não continua junto pra a gente não vai continuar. Agora eu já mudei pro futuro, né? A segunda frase no português. Porque agora o uso não é mais o fato pelo fato. Eu não tô mais só falando da regra. Agora eu tô atrelando isso a uma possibilidade futura. Eu tô deixando isso mais palpável. Isso pode acontecer, viu? Pode, isso é uma possibilidade futura. Eu escolhi falar dessa forma porque eu quero deixar isso claro. Se você falar comigo desse jeito de novo, a gente vai terminar. Então, ou seja, na próxima vez já vai acontecer isso. Agora, se você fala comigo assim, a gente termina, eu estou estabelecendo a regra. Eu estou estabelecendo o limite. O foco da minha comunicação é esse. Exemplos outros muito atrelados a falar dessa forma, em inglês e em português. Fatos científicos. Gelo derrete se você aquece.
A água ferve se você aquece a 100 graus. Se eu jogo o lip balm, esqueci, o balm, ele cai. Estou contando da regra. Quando é que a gente usa esse tipo de frase? Esse é o uso. Qual é a situação? Escola, ensinando física nas aulas. Se ela faz uma força, ela responde com outra força. Presente, presente. E aí, em inglês, a estrutura. Então, como é que fica? Se vai ser o if. Algumas vezes você pode ver lá como when, né? Quando você aquece gelo, ele derrete. Dá também. Mas o if, assim como o se, é mais comum. Vou escrever aqui no quadro branco para você. Quem é mais visual, então, conditional zero. Facts. Mas se lembrar de eu falando, o fato pelo fato, a regra, a ciência, tipo, ensinando algo, impondo limites, pura, não vou botar pura causa e consequência, não, porque toda condicional é uma causa e consequência. Mas é purinha, né? Só isso, ó, o fato pelo fato. Estrutura, teremos o. Deixa eu pegar aqui, deixa eu. Porzinhas verde. Eita, ficou grossão. Vamos ter uma frase com if, que é chamada de if clause, uma cláusula if, né? A frase if. E aí, esse if, a frase que vem com o if, vem acompanhada, presente, o verbo no presente. E a próxima frase também vem no presente. Ah, tá dizendo porque eu preciso dar tanto destaque ao if? Porque as próximas estruturas de conditionals, a outra frase vai vir com outro tempo. Bonita, bonita. Faça as coisas como a professora está fazendo, não é como você quer fazer, não, porque tudo tem um motivo. Viu? Bonitos. Então, ó. Quando você for praticar, o que é que você vai fazer agora? Você vai pensar. Você precisa pensar em frases que falem sobre fato por fato, regra por regra, ciência, tipo ensinando algo. Em situações que você está impondo limites, ensinando algo. Se você aperta esse botão, ele buzina. If you press this button, the buzz goes on. Sabe? Então, você vai pensar agora em frases em inglês, com essa estrutura básica que você já conhece. E o que é o presente nada mais é que o verbo normal, no máximo com S, para recheat, né? I play, she plays. If I play, she plays. If I dance, she dances. If I study, I pass the exam. Sei lá. Mas você vai pensar frases nesse contexto de fato pelo fato ou de fato científico, ensinando algo para alguém. Em inglês, indico você praticar com o ChatGPT. Fala que você quer praticar apenas a zero conditional dentro dos usos dela. Fala para vocês ficarem fazendo frases, pede para ele propor algumas perguntas também para você praticar, beleza? Pratique do lado daí, manda umas frases aqui embaixo para eu corrigir como é que você fez. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Bye!